No coração de Mário Campos, entre trilhos de trem e silêncio de serras, nasceu uma história marcada pela luta, pela dor e pela esperança. Em meio ao avanço da hanseníase no Brasil, um médico visionário, Dr. Mário Campos, dedicou sua vida à saúde pública e à busca por dignidade aos que eram marginalizados pela doença. Foi nesse contexto que surgiu o Preventório São Tarcísio, construído nos anos 30 para acolher os filhos de pacientes com hanseníase da colônia Santa Isabel, em Betim. Ali, separados dos pais por grades e pela distância imposta pelo medo, crianças cresceram entre os pavilhões, as salas de aula e os sons dos trens que passavam. Este vídeo traz à tona lembranças que o tempo tentou apagar. Uma memória viva de um capítulo sensível da nossa história local. E para entendermos a dimensão humana desse tempo, ouvimos Dona Efigênia, moradora antiga da cidade, que, mesmo sem ter vivido no Preventório, sentiu de perto os ecos de uma época marcada pelo silêncio e pela separação. O Preventório São Tarcísio era uma espécie de orfanato onde eram criadas as crianças filhas dos ancenianos, ou seja, leprosos, que moravam, na colônia Santa Isabel. Além de local de moradia, era também um hospital onde eles tratavam da doença. As crianças, assim que nasciam, vinham ainda para o preventório ainda bebê. Eram separados dos pais porque a doença era contagiosa. Então, a instituição Preventório São Tarcísio foi criada exatamente para isso, para ser a creche, onde os filhos dos ancenianos ficariam até a idade adulta. Lá havia crianças desde o berçário até adultos que já até ajudavam a administrar o complexo do preventório. Ela era uma instituição composta de vários prédios, O prédio principal ficava em frente à lagoa do preventório, que está hoje, que ainda existe até no momento lá no bairro Campo Verde. Outros prédios ficavam do lado ficava a creche, do lado direito ficava a creche, e do lado, após a estrada, ficava o prédio onde permaneciam, dormitavam as crianças do sexo masculino e os rapazes também. Inclusive, trabalhavam nos pomares, na lavoura, na olaria do preventório, na criação de gado suíno, dos bovinos, na criação de galinhas, que o preventório ele tinha todos os serviços para atender às necessidades da instituição. As moças aprendiam a bordar, costurar, Elas aprendiam também o ofício de cozinha, de arrumação de casa, Então, elas eram criadas, assim, de uma certa forma, como se fosse uma família. Só que, às vezes, a gente ouviu muitas histórias de pessoas internos do preventório, que havia muita tristeza, porque a separação dos pais traziam muita angústia, estresse para aquelas crianças que cresciam abrigadas por irmãs de caridade, e outras pessoas que eram funcionárias, mas não existia uma relação família, uma relação de amor, de lar, Então havia muita segregação, eles eram às vezes até castigados, porque não faziam o serviço direito, ou porque não entendiam as ordens dadas. Então havia ali uma instituição onde havia um certo respeito, uma certa ordem, mas também havia muita tristeza. Por isso que, quando a gente conversa com muitos que já foram ex-internos lá, eles às vezes relatam a parte triste que era viver ali naquela instituição. Mas ele foi também, essa instituição, ela deu um avanço no desenvolvimento do povoado de Mário Campos, que já chamava Mário Campos por causa do médico que cuidava dos leprosos lá na colônia de Santa Isabel, o doutor Mário Campos, Mário Campos da Silva Álvares. Ele foi um médico que é funcionário do Estado, que cuidou de todos os preventórios daquele estado de Minas Gerais, e vinha muito na colônia de Santa Isabel, então ele era bastante conhecido. Em homenagem a ele foi dado um nome ao povoado que antes era conhecido como Lavras, Parada de Lavras, e depois Parada de Carlos Chagas, que é o segundo nome,
depois veio o nome Mário Campos em homenagem a esse médico. O Preventório teve um certo desenvolvimento bem encaminhado até por volta de 1970. Passado de 1970, até 74, o prédio foi aos poucos sendo esvaziado. Os internos foram levados para outra instituição. Por quê que aconteceu isso? Porque a doença já não era mais contagiosa. Tinha descoberto vacinas, medicamentos que curavam, paralisavam os doentes, a doença nos pais. Então não precisaria mais separar as crianças dos pais. Então, a partir dessa época em diante, as crianças que nasciam na colônia de Santa Isabel ficavam lá com a família, não vinham mais para o Preventório. Aí o Preventório não tinha mais necessidade da existência dele. Como ele era uma instituição do Estado, ele ficou fechado por vários anos, né? Porque demorou a decidir o que ia ser feito dali. Havia muitas conversas, muitas falácias, né, de que ali ia se tornar um presídio. Aí muita gente ficou horrorizada, com medo de o presídio ficar bem dentro do povoado, e daí veio a ideia de destruir o Preventório. Infelizmente, Mário Campos tem essa herança de o povo destruiu a história, né? Destruiu o que foi construído. Então, quando houve também, paralelo a isso, a venda de todo o terreno, junto com os prédios, né? Para alguns empreendedores do meio imobiliário, né? Tinham interesse em transformar aquilo em loteamento. Só que, como eles não podiam fazer um loteamento regular, o que eles estavam fazendo um loteamento de uma área cujo dono era o Estado, aí eles fizeram ali um loteamento clandestino, que recebeu o nome, a priori, de Várzea do Pari Rural. Não era o nome Campo Verde, era Várzea do Pari Rural. E todos os lotes ali são lotes menores do que de um loteamento aprovado, assim, normalmente pela prefeitura. Então, o processo foi bastante clandestino, os lotes não tiveram o mesmo tamanho, não foi deixado área para outras instituições, a não ser o campo de futebol, que deixaram lá numa área que é até uma área de risco, né? Porque já é uma área rebaixada, próxima ao Ribeirão Sarzeto, né? Então não é uma área segura. Então deixaram aquela parte ali, foi destinada ao campo de futebol. Foi a única coisa que tinha, porque a igreja que tinha lá dentro do Preventório também foi destruída junto com o prédio, que era a capela de São Tarcísio, que era o patrono do Preventório. Viu? Para nossa felicidade, os moradores do Campo Verde, não o loteador, mas os moradores resolveram construir uma capela, né? Adquiriram um terreno e construíram uma capela em homenagem ao mesmo santo que era padroeiro do Preventório, o São Tarcísio. E hoje a capelinha está lá no bairro. Então, o bairro sofreu algumas mudanças, né? Teve melhorias também, porque foi reconhecido pelo primeiro prefeito como bairro, né? Oficializou a constituição do bairro, né? Teve melhorias de asfalto, de água, de iluminação, porque sem o reconhecimento do bairro não tinha como ter essas melhorias, né? Aí hoje é um bairro que está bastante evoluído, né? Em relação a outros bairros de Mário Campos, porque ele é todo asfaltado, tem água, tem luz, tem telefone, né? Tem todos os serviços básicos, tem um posto de saúde, de estratégia de saúde da família. Então, ele tem quase todos os serviços necessários àquela população. Fica aí para a história de Mário Campos, né? Esse legado do Preventório, que deu origem, de uma certa forma, e desenvolvimento ao povoado de Mário Campos, enquanto apenas povoado, não reconhecido ainda como distrito. Na época que ele foi criado o Preventório em 1940, havia apenas a estrada de rodagem e a estrada de ferro central do Brasil, que era o movimento que tinha em Mário Campos. E a sede do Clube Recreativo também foi construída na mesma época, e também a primeira escola de Mário Campos, que hoje ela não está
funcionando mais não. A primeira sala de aula de Mário Campos foi construída onde hoje é a Delegacia de Polícia Civil. A Escola Estadual de Mário Campos foi construída mais tarde, né? Onde naquele local, pelo prefeito de Betim, que aqui pertencia a Betim, né? Por isso que a gente tanto tinha o trabalho junto com a colônia, porque tudo pertencia ao mesmo município, né? E ficou aí esse legado para a cidade de Mário Campos, né? A origem de sua história, porque o doutor Mário Campos, ele era cuidadoso com os doentes da área da lepra e dava muita atenção ao Preventório de São Tarcísio, à colônia de Santa Isabel, e as pessoas daquela época resolveram homenageá-lo, colocando o nome no município, né, no povoado, ainda povoado, o nome de Mário Campos. O tempo passou, as crianças cresceram, os muros caíram. Onde antes havia disciplina rígida e saudade, hoje há ruas, casas, risos soltos e novas histórias sendo escritas.